Por favor, depois de uma eliminação com a vitória, aquele lance ganhou, mas não levou pela Sul-Americana, né? Fortaleza perdeu lá e ganhou aqui em Fortaleza. Então ele vem para o jogo contra o Barbalha. Consegue uma vitória de 4-2. Mas um detalhe, Fortaleza, os gols que aconteceram, Fortaleza foi falha individual, falha em conjunto, embora tenha saído com resultado positivo de 4-2 hoje. O primeiro gol, eu vou ser sincero, eu virei de costas para o banco porque a bola estava em nosso domínio. Eu acho que foi um erro, né, de passe ali do Bonilha. E o segundo, nós não apertamos a marcação, e aí no lançamento, que foi bem feito, o Kleber, acho que saiu, foi o Kleber, né, saiu em velocidade e conseguiu tocar, decisão entre Quinteiro e o Felipe. Mas o mais importante são os 4 gols que nós fizemos, mesmo depois de uma eliminação com vitória no jogo contra o Independiente, jogando muito bem. O time com 7, 8 trocas conseguiu reagir, vencer. No seu terceiro jogo no campeonato, terceira vitória seguida. Eu acho que é um fator muito mais importante para se destacar do que uma falha ou outra que tenha acontecido no jogo. Rogério, são seres humanos, profissionais, mas por serem seres humanos, existia a minha preocupação, em particular, quanto à questão psicológica, vinda de uma eliminação. Eu achei o Fortaleza absolutamente cabeça erguida e foi para dentro. Emocionalmente, o time estava tranquilo. Concordo com você, era uma preocupação que eu também tinha antes da partida, porque jogos que vêm depois de um jogo tão importante, com 50 e tantas mil pessoas, que criam uma expectativa de uma competição que nunca tinha sido jogada pelo clube, geram também dúvidas, né? Depois do seu resultado, apesar de ter sido um resultado positivo e não a congruência dos 2 jogos, né, como a classificação, mas 2 jogos bem feitos e você ter méritos para passar e não conseguiu, também estava bastante preocupado para o jogo de hoje, mas mesmo assim resolvi arriscar nas trocas, porque os jogadores estavam, principalmente os velocistas, estavam muito cansados hoje, né, e ainda saí perdendo, o que é mais complicado ainda, mas o time teve cabeça no lugar, mesmo não estando no Castelão, que é um gramado onde a gente gosta mais de jogar. O time conseguiu criar oportunidades e poderia ter feito o 5º, 6º gol. Acho que isso é o mais importante, a força psicológica no dia de hoje, acho que foi se destacar. Rogério, antes da pergunta, vou dar aqui alguns números. O trabalho de 2020 começou no dia 7 de janeiro. Hoje, 55 dias de trabalho na temporada. 10 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O time marcou 18 gols, sofreu 10. Tem um aproveitamento de 60,66%. Na minha ótica, o time começa bem a temporada 2020. E para o treinador Rogério Ceni? Teu aproveitamento está errado. 66, 66 sim, 60,66. Uma dízima periódica, é exatamente isso, foi 2 pontos. Não, só porque eu vi agora pela conta, né? Você me fez a pergunta qual? Começa bem a temporada, o time? Eu acho que o time vem tentando, se esforçando o máximo que pode, tem um trabalho do ano passado de base, vem ainda tentando se reforçar. Teve que mudar sistema de jogo durante o campeonato pela ausência das peças que nós tínhamos no ano passado para substituir. Nós ainda estamos em construção, tentando achar jogadores no mercado. Hoje teve a estreia do Madison, que chegou, fez 3 treinos e já foi para o jogo no dia de hoje, mas já é um jogador com a característica de velocidade, drible, né? Então já é uma opção a mais que a gente tem. E a gente está tentando equilibrar o time, porque senão, quando chegar nas fases mais agudas, decisivas, tanto de campeonato estadual, que a gente espera classificar entre os 4, e também na Copa do Nordeste, onde a gente espera estar entre os 4, né? A gente vai estar com um time muito desgastado, por isso que a gente tenta rodar. E aí, junto a tudo isso, começa o Campeonato Brasileiro. Então, nós ainda precisamos de reforços para começar um Campeonato Brasileiro, podendo jogar na quarta e domingo com times fazendo as trocas, mas com jogadores que tenham características iguais. Por exemplo, o David jogou pela direita, hoje jogou o Madison. São jogadores
lógico, um forte alto, outro mais baixo, mais leve, mas com características parecidas. Isso é a nossa principal necessidade, para que a gente não precise alterar o esquema de jogo de uma partida para outra, que a gente tenha as peças corretas para fazer as trocas na hora da necessidade. Rogério, aqui, um dos fundamentos que a gente, para ser bem redundante, um dos fundamentos que você hoje utilizou, quando eu digo você, eu digo o time do Fortaleza, foi exatamente chutes a gol. Uma coisa que se via muito pouco no Fortaleza. Hoje também teve um aproveitamento de 50% dos gols também de escanteio. Foram 2 gols gerados de cobrança de escanteios de uma forma diferente, jogadas ensaiadas e com chute de fora da área. Isso vai ser uma tônica do Fortaleza? Depende do adversário, depende de como a gente veja o adversário, né? Pelo que a gente acompanhou, pelo que eu pude olhar, o Departamento de Análise de Desempenho mostrou para mim, eu achei que dava para criar algum tipo de jogada nesse sentido hoje. E também por ter 2 volantes que têm bons chutes de fora da área, Bonilha e Juninho, né? São jogadores os 2 que têm bons arremates de fora da área, hoje jogaram os 2. Então você tem automaticamente mais chutes, né? De meia distância, né? E as jogadas nós treinamos porque nós vimos que era possível criar esse tipo de jogada. Quando não for, nós também fomos bem nos escanteios direto contra o Independente, tivemos boas oportunidades de gol, a bola não entrou, né? Mas hoje, em 2 jogadas, nós conseguimos fazer 2 gols, o que é importante e valoriza quando você gasta esse tempo trabalhando a bola parada e obtém o resultado final. Rogério, parabéns pela vitória. Com quantos jogadores você pretende contar para que a diretoria possa contratar e quais posições? Olha, o que eu mais preciso ainda são os jogadores de velocidade, e mais um ou outro jogador em determinada posição que nós estamos conversando dentro do clube, mas não gostaria de externar assim para vocês nesse momento. O mais claro que eu posso externar para vocês são os jogadores de lado de campo, que eu gosto do Romarinho jogando mais centralizado, né? Automaticamente eu tenho o Oswaldo, David e o Madison, né? Então ainda me falta, no mínimo, um bom jogador de lado para... preferencialmente 2 até, mas no mínimo um bom jogador de lado me falta. Isso é a peça mais clara, né? E aí nós vamos depois parar, pensar e ver o que a gente pode reforçar em outros setores. Rogério, boa noite. Hoje o Marlon fez mais uma boa partida, né? Logo depois de vir de um gol decisivo, né, contra o Independente. Queria que você falasse sobre a atuação dele e sobre essas 2 funções que ele fez, né? Ele começou o jogo jogando mais aberto, depois veio para cumprir como volante. Essa é uma coisa importante no atleta quando ele consegue desempenhar mais que uma função, né? Porque ajuda muito o treinador na hora das substituições. Você vê que ele começou numa função aberta, na hora que o Juninho sentiu um desconforto na perna, pediu para sair no intervalo. Eu pude colocar um atacante e trazê-lo para uma posição que ele também tem conhecimento, que é de volante. Como ele falou na última entrevista, acho que você estava, eu lembro que você estava, né? Ele nunca vai ser um Oswaldo, ele nunca será um Romarinho, nunca será um David, mas dentro da capacidade dele é um jogador que contribui muito, o custo-benefício dele é muito bom para o clube. E enquanto nós não temos jogadores, como eu acabei de repetir, que façam essas funções de origem, ele é um jogador que tem entrado em vários jogos e tentado colaborar da melhor maneira possível. Hoje fez um bom jogo novamente, os últimos 2 jogos, ele entrou bem no último, fez um bom segundo tempo contra o contra o Imperatriz, e hoje fez um bom jogo novamente. Eu acho que se destacar, ele começou na esquerda, né? Veio para volante e acabou fazendo o lado direito no final. Essa versatilidade é uma coisa importante para um clube que não tem o mesmo poder aquisitivo que outros grandes e que pode ter 30, 33 jogadores no elenco e aí jogadores específicos para cada função. Rogério, a minha pergunta tem um pouco aí a ligação com a dele, do colega. Na minha visão, o Fortaleza só tem um volante pegador, que é o Derlei, que você colocou hoje. O Bonilha é um bom jogador, o Felipe, o Juninho, excelente volante, o Madison também faz essa função, mas eu não vejo esse volante, esse primeiro volante, entre aspas, né? Você não pretende ter um jogador desse no elenco, não? Fora o Derlei? Não. Eu pretendo ter mais Juninhos, mais Felipes, mais Bonilhas. É o tipo de jogador que eu gosto. O Derlei é um jogador foi o primeiro jogador que eu contratei aqui. Um jogador que tem um espírito de equipe muito grande,
que trabalha no dia a dia muito bem, tem uma liderança incrível sobre os companheiros. É um cara que você olha para ele e você sente vontade de trabalhar. E realmente, é a única exceção que nós temos de um volante de contenção, pegada. E quando precisa, ou quando a gente acha que há a possibilidade de utilizá-lo, né, ainda tem a altura, né, que o favorece, né, que é o único volante alto que nós temos, né. Mas se não, a gente tem predileção pelos volantes que joguem, volantes que deem ritmo ao jogo, que é o caso do, talvez o maior exemplo de todos, o Felipe, né? Esse seja o tipo de volante que eu gostaria de ter mais jogadores como o Felipe, com qualidade e que ajudassem a marcar, se não como um delay, mas que saibam marcar e armar jogo, porque dificilmente nós jogamos com um camisa 10 esse ano, que o Mariano vem participando na maioria dos jogos, né? Agora sim teve uma pequena lesão, fica parado uma semana, mas eu gosto mais de volantes que joguem do que marquem. Ô Rogério, por gentileza, você tem feito algumas alterações na equipe? Aliás, você tem usado o termo rodar a equipe. Você tem alterado a sua equipe em alguns setores do time, porém permanece com o goleiro Felipe Alves. Eu pergunto para o Rogério Ceni, o que estaria ocorrendo com Marcelo Eck, que está praticamente sem chance na equipe, sem oportunidade, seria isso? Não, eu acho que não. Acho que nós ano passado fizemos cada um jogou um campeonato, cada um foi campeão do seu campeonato. Eu gosto do estilo de jogo, eu não escondo a vocês que eu gosto do estilo de jogo, no goleiro que dá ritmo ao jogo. O Felipe faz isso muito bem. É um jogador de linha a mais, praticamente. Isso vai de encontro à minha resposta dos volantes aqui, como você perguntou. Ela se estende para os goleiros, ela se estende para os zagueiros. Sempre aqueles que têm mais condição técnica de saída de jogo têm a preferência, por isso o Quinteiro joga tanto, por isso o Felipe joga tanto, por isso o Felipe volante, né? E por isso o Felipe Alves também joga tanto. Você não diminui o outro profissional, não deixa que ele tenha as qualidades e a gente reconheça as qualidades de outro profissional. O Max, quando jogou, foi muito bem nesse sentido também, mas não há... O que eu acho é que o Felipe vive um grande momento e eu gosto de contar com o estilo de jogo dele, porque me facilita muito quando eu preciso criar contra equipes que vêm para mais se defender do que me atacar. Ô Rogério, para quarta-feira o Ferroviário está tentando levar o jogo para o estádio dele, o Elzi Cabral. Não sei se você conhece, isso não deve acontecer porque o estádio não tem uma logística necessária nem para a imprensa, enfim. Mas se isso acontecer, te preocupa, já que não é um campo de tanta qualidade? Não, eu não conheço o estádio do Ferroviário. Acho que todo mundo tem o direito, desde que ofereça segurança e capacidade para o público. Eu acho que qualquer equipe tem direito a pleitear, né, jogar no seu estádio, né? Então eu não tenho realmente nada a reclamar sobre isso. O mando de jogo é do Ferroviário? Se ele tiver condição de oferecer segurança ao público, né? Fortaleza levou hoje, quanto foi o público hoje? Então, mais a torcida do Ferroviário, não sei quanto que vai ao estádio, né? Se tiver condições... então aí é uma questão da segurança, federação, se achar que é viável, nós não temos problema nenhum em jogar no estádio do Ferroviário, isso é de direito, o estádio é deles, não há problema nenhum. O maior problema pra gente é não poder jogar no Castelão, num mando de jogo nosso como o de hoje. Isso é um problema. Você ter que sair do Castelão, num gramado onde facilita para a construção de jogo, para ter que vir jogar no PV, isso é um problema grande pra gente. Agora, quando o mando de jogo é do adversário, a gente só tem que jogar, a gente não tem que reclamar. Onde a federação determinar, se houver segurança para o público, se houver capacidade para que as pessoas tenham boa acomodação, eu acho que é de direito da equipe mandante. Rogério, boa noite. Queria que você avaliasse a estreia do Madison como jogador. É um jogador novo, é uma das suas poucas opções pela beirada do campo, mas que no fim do jogo, quando você o substituiu, você passou algumas orientações para ele. O que foi que você falou com ele? Não, ele é um jogador que treinou pouco com a gente. Ontem nós fizemos um campo bem reduzido, 10 contra 0, para tentar explicar o padrão de jogadas nosso, o padrão de passes, de como chegam os passes para o jogador que joga naquela posição, qual é a movimentação que ele tem que fazer, aonde ele tem que devolver a bola, as opções principais, né? O quando ele tem que partir no 1 contra 1, como é a recomposição dele, como é a marcação quando a bola se encontra do lado contrário do campo,
campo, como é a marcação quando encontra no setor dele. Só que são só 3 treinos, né? É muito pouco. Um treino tático praticamente só feito com ele. O mais foi na conversa, mostrando, falando, trabalhando alguma coisa individual. Mas ele, logicamente, demora um pouquinho. Qualquer jogador demora um pouquinho para aprender as coisas que os outros já têm automatizadas, né? Mas eu acho que foi uma boa estreia para um menino de 20 anos, saiu acho que aplaudido do campo, se eu não me engano, ficou concentrado no jogo, mas eu acho que escutei mais aplausos, fez uma ou outra jogada boa, precisa aprender. Eu lembro do Marcinho, por exemplo, te dou como exemplo, quando chegou aqui, né, segurava às vezes um pouquinho demais a bola, fazia a melhor escolha, mas me deixou feliz por ser um jovem de 20 anos e que desempenhou bem a sua função. Sem dúvida nenhuma vai ser utilizado mais vezes no decorrer dos 2 campeonatos que a gente joga agora e provavelmente aproveitado também no Campeonato Brasileiro. Por ser um primeiro jogo, me agradou a maneira como ele se comportou dentro do campo.